Você já percebeu como os dias parecem iguais, como se a vida estivesse passando por você e você mal conseguisse acompanhar? Parece contraditório, mas a verdade é que muitas pessoas que se consideram ocupadas na realidade pararam de viver. Cada compromisso, cada rotina programada, cada hábito repetido sem atenção vai te tornando um espectador da própria vida. E o mais chocante, você nem percebe. Enquanto acha que está sendo produtivo, sua mente foi sequestrada pelo automático. E os sonhos que antes pareciam claros, agora estão escondidos atrás de tarefas que não importam. Mas existe uma saída, e não envolve mudar tudo de uma vez. A solução começa em um simples passo: recuperar o controle sobre seus momentos, redescobrir o prazer nas pequenas coisas e perceber que viver de verdade não é sobre grandes conquistas, mas sobre escolhas conscientes. Imagine sentir novamente a energia de estar realmente presente, de se conectar com seus desejos e vontades, sem deixar que a rotina ou a procrastinação roubem sua vida. É possível e é mais acessível do que você pensa. Nos próximos minutos, você vai descobrir como identificar os sinais de que sua mente entrou no piloto automático, como a rotina está lentamente apagando seus sonhos e, o mais importante, o que fazer para retomar o controle da sua vida, passo a passo. Prepare-se para enxergar sua própria vida de uma forma que provavelmente ninguém nunca mostrou antes, e para agir antes que seja tarde demais. Você já parou para perceber como a vida vai se repetindo quase sem que a gente note? Acorda, trabalha, come, dorme e, no dia seguinte, tudo se repete como um filme em looping. Esse ciclo invisível é traiçoeiro porque disfarça a realidade. Você não percebe, mas aos poucos sua mente começa a funcionar no automático. A procrastinação se infiltra sorrateira e a produtividade, que antes era natural, agora parece um conceito distante, quase um mito. É curioso como pequenas escolhas diárias, aparentemente inocentes, acabam moldando o que você se tornou hoje, e muitas vezes isso acontece sem dor ou alarde. E o pior é que esse modo robô se fortalece quando você deixa a rotina controlar seu tempo e energia. Aquela sensação de que tudo está bem, mas no fundo você não sente mais entusiasmo, é um sinal clássico. A cada dia você vai abrindo mão de decisões conscientes e se deixa levar por hábitos mecânicos, como se sua mente tivesse trocado a bússola interna por um piloto automático. Pequenos prazeres, antes naturais, se tornam raros e esquecidos, e a vida perde um pouco do tempero que deveria ter. A mente se acostuma rápido, e isso inclui se acostumar a não sentir. Quando você percebe, já está repetindo padrões que nem lembra ter decidido adotar. A produtividade deixa de ser sobre criar valor ou crescer e passa a ser apenas sobre completar tarefas sem alma. Mesmo que você tente acordar em certos momentos, o ciclo invisível encontra brechas para puxar você de volta. É como se estivesse preso em uma dança onde os passos são sempre os mesmos e você nem lembra da primeira vez que os ensaiou. Para quem busca desenvolvimento pessoal, entender esse ciclo é o primeiro passo, porque só quando você reconhece que está vivendo no automático, consegue começar a mudar. Pode começar pequeno, reorganizar a rotina, separar 10 minutos do dia para um exercício mental, ler algo que desperte curiosidade. Pode parecer simples, mas essas ações vão lentamente quebrando a programação invisível. O truque é perceber que cada hábito repetido sem consciência é mais um tijolo na parede que te mantém nesse estado mecânico. E, por incrível que pareça, sair desse ciclo não exige grandes mudanças de uma vez. Começar a notar os sinais de alerta é suficiente para abrir espaço para o inesperado, para o prazer genuíno, para a vida que estava adormecida dentro de você.
Pequenos momentos de escolha consciente se acumulam e, com o tempo, minam o piloto automático que tanto domina sua rotina. É aí que você começa a notar algo estranho. Seu corpo e sua mente pedem mais, querem mais. E sem perceber, você já está se aproximando de algo que vai tocar a essência de viver. O que nos leva a entender como a rotina mata sonhos lentamente. A rotina tem um poder silencioso. Ela vai minando seus sonhos sem alarde, quase como uma gota d'água que, dia após dia, desgasta a pedra. No início, você nem percebe, está apenas seguindo seus compromissos, tarefas, horários e obrigações. A produtividade se torna sinônimo de cumprir listas e não de avançar em projetos que realmente importam. Cada escolha que você adia, cada ideia que não coloca em prática, é mais um tijolo construindo uma barreira invisível entre você e a vida que deseja. É assustador como a procrastinação se instala em meio ao conforto do previsível. O efeito é cumulativo. Sonhos que pareciam grandes e vibrantes no passado começam a parecer distantes ou irreais. Pequenas oportunidades que surgem no caminho são ignoradas, porque a rotina já ditou que não há tempo ou não é o momento certo. Essa sensação de estar sempre ocupado, mas nunca avançando de fato, é um sintoma clássico do modo automático. O desenvolvimento pessoal, que poderia ser o combustível para sair desse ciclo, fica em segundo plano, engolido pelo imediatismo das tarefas diárias. E aí, você percebe que está vivendo sem realmente criar. As manhãs começam com o mesmo café, a mesma ansiedade e o mesmo ritmo acelerado de sempre. Não há espaço para reflexão nem para experimentação. Atividades que poderiam inspirar prazer ou aprendizado são substituídas por hábitos mecânicos. Scroll infinito no celular, reuniões desnecessárias, tarefas repetitivas. É nesse momento que a mente começa a internalizar que os sonhos podem esperar, quando, na verdade, cada dia perdido é um passo atrás na jornada de realização pessoal. Alguns sinais de alerta são sutis, mas existem. A sensação constante de cansaço, a dificuldade de encontrar motivação, a irritação com mudanças simples ou a falta de interesse por atividades que antes davam prazer. São indicadores de que a rotina já está ditando a narrativa da sua vida, e não o contrário. Reconhecer esses sinais é essencial, porque somente quem percebe que está preso pode começar a buscar alternativas, pequenas ações que quebram a mesmice e reacendem a chama do que é importante. E é justamente nesse ponto que a mente começa a mostrar outro sintoma, o modo automático. Quando os dias se repetem e os sonhos ficam em espera, você passa a executar tarefas sem pensar, reagindo a estímulos externos em vez de escolher conscientemente. Cada passo dado deixa de ter propósito e a vida de cor e intensidade. É como caminhar com os olhos fechados, acreditando que sabe para onde vai, até que percebe que se perdeu. E é nesse momento que os sinais ficam claros, te convidando a despertar. Um dos sinais mais claros de que a mente entrou no modo automático é quando você percebe que está vivendo sem prestar atenção ao que faz. Aqueles momentos em que chega no trabalho ou em casa e não se lembra de como chegou lá são um alerta silencioso. A produtividade parece existir apenas na forma de tarefas concluídas, mas a sensação de realização desapareceu. A procrastinação se torna frequente, porque a mente busca fugir do tédio da rotina repetitiva. Pequenos detalhes da vida, como o cheiro do café ou a brisa no rosto, passam despercebidos, como se a vida fosse uma fita que toca sozinha. Outro sinal evidente é a perda de curiosidade. Antes, você se interessava por aprender coisas novas, explorar ideias, desenvolver habilidades. Agora, tudo parece repetitivo ou desinteressante.
Ler um livro, assistir a um vídeo ou até conversar com alguém já não gera entusiasmo. São apenas atividades mecânicas, preenchendo tempo sem gerar valor. O desenvolvimento pessoal fica engavetado, esquecido, porque o piloto automático da mente prefere a segurança do conhecido à aventura do crescimento. Além disso, emoções e reações ficam mais programadas do que naturais. Você reage antes de pensar, irrita-se facilmente ou se contenta com pequenas vitórias apenas para se sentir normal. O prazer nas pequenas coisas desaparece e a alegria se torna rara, reservada apenas a situações extraordinárias. É como se a vida estivesse acontecendo para alguém que não é você, e a sensação de desconexão cresce a cada dia. É nesse estado que os sonhos começam a parecer pesados, como se não fossem mais para você. A percepção de tempo também muda. Os dias passam rápido, os meses voam e você mal percebe o que aconteceu. A rotina engole momentos, transformando experiências significativas em lembranças borradas. Esse é o ponto em que a mente dá sinais claros. Você precisa desacelerar, refletir e reavaliar prioridades. Pequenos exercícios de atenção plena, como meditar 5 minutos ou anotar pensamentos do dia, podem começar a reverter esse ciclo silencioso, trazendo consciência de volta à vida. E é justamente ao notar todos esses sinais que surge o próximo desafio: a perda do prazer nas pequenas coisas. Quando a mente está no automático, a alegria cotidiana desaparece e a vida perde a textura e o sabor que antes pareciam naturais. Recuperar isso não é apenas um desejo, é uma necessidade urgente para reconectar-se com a própria existência, preparando o terreno para aquele passo decisivo que muda tudo. Perder o prazer nas pequenas coisas é mais comum do que se imagina, e geralmente acontece sem alarde. Aquela sensação de alegria ao ouvir uma música, sentir o cheiro de café ou rir com um amigo parece ter desaparecido. A rotina, combinada com a mente no piloto automático, vai gradualmente anestesiando suas emoções. A procrastinação também contribui, porque você adia experiências que poderiam despertar interesse e entusiasmo. A produtividade deixa de ter significado real e passa a ser apenas sobre cumprir tarefas, deixando pouco espaço para viver de fato. Um bom começo para recuperar essa sensação é desacelerar. Sair da rotina programada, mesmo que por alguns minutos, permite que sua mente comece a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Experimente caminhar sem destino. Observar o ambiente, prestar atenção às cores, sons e texturas ao redor. Pequenos hábitos simples, como anotar 3 coisas boas do dia ou tomar um café sem distrações, são formas poderosas de reconectar-se com o presente. Cada pequena ação consciente é como reacender uma luz que estava apagada há tempos. Outra estratégia é reativar a curiosidade e o aprendizado contínuo. Ler livros que inspiram ou desafiam a mente, como Mindset, de Carol Dweck, ou O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, ajuda a perceber que há sempre algo novo para descobrir. Até mesmo cursos rápidos online ou podcasts sobre desenvolvimento pessoal podem trazer de volta a sensação de estar crescendo. A chave está em transformar pequenas ações em rituais conscientes, criando momentos que despertem interesse genuíno e prazer real. Além disso, é fundamental reconectar-se com atividades que antes davam satisfação. Pode ser cozinhar, desenhar, correr, tocar um instrumento ou até mesmo jogar um jogo que você amava. A diferença agora é que essas ações devem ser feitas com atenção plena, sem pressa, sem comparações e sem cobranças externas. É redescobrir o valor do momento presente, percebendo que a alegria não depende de grandes conquistas, mas de pequenas experiências vividas com intensidade.
E, ao retomar o prazer nas pequenas coisas, você percebe que está pronto para algo maior. Um passo decisivo que muda a forma como encara a vida, que coloca você de volta no controle e que permite sentir novamente a liberdade de viver de verdade. Esse é o ponto onde a transformação deixa de ser apenas teórica e começa a se tornar real, preparando você para sair do modo automático e reconectar-se com tudo que realmente importa. O passo decisivo para voltar a viver de verdade começa com uma escolha simples, mas poderosa: assumir a responsabilidade sobre cada momento da sua vida. Não se trata de culpa ou cobrança, mas de perceber que cada ação, cada hábito e cada decisão tem impacto direto na sua felicidade e no seu desenvolvimento pessoal. É o momento de sair do piloto automático, de quebrar a rotina que te engessava e colocar a mente para trabalhar a seu favor, em vez de contra você. Essa decisão exige coragem. Significa dizer não para distrações desnecessárias, para hábitos que drenam energia e para a procrastinação que se tornou conforto. É sobre priorizar atividades que alimentam a mente, o corpo e a alma. Ler livros transformadores, praticar exercícios, meditar, investir em projetos que importam, mesmo que pequenos. Cada ação consciente reconecta você com a sensação de propósito e aumenta a produtividade de forma genuína, porque agora seu esforço tem significado real. O mais interessante é que esse passo não precisa ser gigante. Começar com pequenas ações consistentes é mais eficaz do que tentar transformar toda a vida de uma vez. Pode ser acordar 15 minutos mais cedo para planejar o dia, escrever seus objetivos ou dedicar 30 minutos para estudar algo que desperte paixão. Essas pequenas mudanças criam um efeito dominó. A mente percebe que é capaz de escolhas conscientes. O prazer nas pequenas coisas volta e a vida ganha sabor e intensidade novamente. Também é essencial aprender a celebrar cada avanço. Não espere grandes conquistas para se sentir realizado. Valorizar pequenas vitórias, reconhecer quando conseguiu manter o foco ou superar a procrastinação, fortalece a autoestima e alimenta o ciclo de desenvolvimento pessoal. É nesse processo que você deixa de ser um espectador da própria vida e passa a ser o autor da sua história, sentindo cada momento com atenção e emoção. E à medida que você se permite dar esse passo decisivo, percebe algo curioso. Cada decisão consciente, cada escolha de não se deixar levar pelo automático, prepara o terreno para o que vem a seguir. A rotina, os ciclos invisíveis, a mente no modo automático e até a perda de prazer nas pequenas coisas deixam de ter poder, abrindo espaço para viver de verdade e redefinir a forma como cada dia é experimentado. Quando alguém finalmente entende que cada hábito, cada escolha e cada pequeno momento tem peso, começa a perceber uma liberdade inesperada. Não é sobre grandes revoluções da noite para o dia, mas sobre recuperar a consciência de que viver de verdade é um ato diário. A rotina, antes tirana, agora se torna um aliado quando você escolhe como preenchê-la. A procrastinação perde força, a produtividade se transforma em ferramenta de realização e a vida começa a ganhar cores que estavam esquecidas. A percepção do tempo também muda. Dias antes indistintos passam a ter significado, e a sensação de estar preso no automático se transforma em curiosidade pelo que cada momento pode trazer. Pequenos prazeres retornam: sentir o cheiro de café, ouvir uma música ou perceber o sol batendo na pele. Cada experiência simples se torna um lembrete de que a vida não é sobre sobreviver, mas sobre viver plenamente, com atenção e intenção. Investir em desenvolvimento pessoal deixa de ser obrigação e passa a ser prazer. Ler livros que inspirem ação,
como a arte de viver ou essencialismo, praticar exercícios que desafiem o corpo, buscar experiências que estimulem a mente, tudo isso deixa de ser tarefa e se torna combustível para sair da rotina mecanizada. Cada passo consciente é um tijolo na reconstrução da vida. E a mente começa a reconhecer seu próprio poder de escolha. E à medida que essa consciência se fortalece, surge um efeito quase mágico. Você começa a notar detalhes antes despercebidos, oportunidades que pareciam invisíveis e sentimentos que estavam adormecidos. O mundo deixa de ser um cenário monótono e se transforma em um espaço de possibilidades infinitas. O passo decisivo é sentir a própria vida acontecendo. E isso cria um efeito dominó que transforma o dia a dia em algo significativo, envolvente e real. Finalmente, esse momento de despertar prepara terreno para algo ainda maior, uma reflexão profunda sobre a própria existência e sobre como se reconectar com aquilo que realmente importa. Cada ciclo, cada hábito, cada pequena escolha consciente se conecta e abre espaço para uma experiência de vida genuína. E é justamente nesse ponto que o espectador se encontra pronto para a próxima etapa. Perceber que, muitas vezes, ele parou de viver sem nem perceber. Chegou a hora de transformar tudo o que você descobriu em ação. Cada insight sobre rotina, produtividade e desenvolvimento pessoal só faz diferença se você decidir aplicar no seu dia a dia. Comece pequeno. Escolha uma ação consciente agora mesmo. Seja organizar suas tarefas de forma intencional, dedicar 15 minutos para aprender algo novo ou simplesmente notar e valorizar os pequenos prazeres ao seu redor. Quanto mais você pratica, mais a procrastinação perde espaço e mais sua vida volta a ter sabor. Pergunte-se: quantas vezes você deixou oportunidades passarem por medo ou distração? Quantas pequenas alegrias foram ignoradas por viver no automático? Cada resposta a essas perguntas é uma chance de mudar, de assumir controle e de experimentar a vida de forma real e intensa. A transformação não acontece por acaso. Ela acontece quando você decide quebrar o ciclo invisível e começar a agir de forma consciente. Lembre-se, viver de verdade não é sobre fazer tudo de uma vez, mas sobre construir hábitos que te aproximem dos seus sonhos e do que realmente importa. Observe seus padrões, ajuste o que não faz sentido e celebre cada pequena vitória. É assim que você retoma o controle da sua rotina. Reconecta-se com a produtividade que faz sentido e finalmente sente prazer no que faz. Agora, eu quero saber de você. Quais pequenos passos você pode dar hoje para sair do automático e começar a viver de forma plena? Comente aqui embaixo. Compartilhe suas experiências e inspire outras pessoas a despertarem também. E se ainda não fez, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui você vai continuar aprendendo como reconectar-se com sua vida e transformar cada dia em algo significativo.